Sou carioca, eu saí do Rio de Janeiro para me assaltarem em Portugal, tá de sacanagem. Então ela alugou a casa pra gente, sem poder alugar. 5 meses que ficamos lá, não nos adaptamos, porque o lugar era muito frio, é a região mais fria de Portugal. Era muito frio. E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, hoje com uma presença especial do meu maridão, Wanderson, mais conhecido como Mister, atualmente. Tá um dia muito bonito, mas como dá pra ver, estamos aqui encasacados. Com esse sol de mentira. É um sol mentiroso. Enfim, vamos para o tema do vídeo, né? Vamos falar sobre alguns perrengues, algumas coisas bizarras que já aconteceram com a gente aqui em Portugal, né? Nessa nossa vida de imigrante. A vida, eu acho que em qualquer lugar do mundo, é feita de altos e baixos. Então acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, mas também acontecem coisas estranhas. Sério, a gente já passou por cada uma. Cada história. E aí eu acho interessante compartilhar, porque isso pode ser útil para alguém, né? Por exemplo, assim que eu cheguei, que nós fomos morar juntos na nossa casa, então era a primeira vez que nós estávamos pagando renda, pagando contas de casa. Um belo mês, quando chegou a conta de luz, tivemos uma surpresa de quase 500 euros. Só de luz, só de eletricidade. Essa conta, que a gente ficou sem entender o que tinha acontecido, foi resultado de um mês inteiro passando o dia e a noite toda com o aquecedor ligado. E nem imaginava que ficaria tão alto assim, né? A gente não sabia, na nossa cabeça... consumia tanto assim, né? Na minha cabeça, eu achava que todo mundo passava o dia todo com o aquecedor ligado. Eu ficava pensando, como é que as pessoas sobrevivem com esse frio? Deve passar o dia todo com o aquecedor ligado. Ó, só fui saber depois. Aí depois eu aprendi e desde então a gente não faz mais essa proeza. Não, eu ainda fui reclamar. Reclamar não, né? Fui lá questionar ainda porque a conta veio tão alta. A gente não estava entendendo. Depois, com o tempo que a gente foi entender o motivo. Eu fui lá, não, olha só, quase 500 euros de conta de luz. Tem alguma coisa é só errada. Eu e minha esposa. Eu passo o dia todo trabalhando. Ela fica em casa, mas não gasta tanto, quase 500 euros. Não, deve estar com um desvio de energia. No fim das contas, a gente parcelou em seis parcelas de 60, 70 euros. Que aí vinha a conta normal do mês, mais a parcela. A parcela da conta. Então, isso aí já foi um baque pra gente e já serve para você aprender. Se você não sabe, tá sabendo agora. Não pode passar o dia todo com o aquecedor ligado, tá? Porque senão sua continha vai vir, ó, uma explosão. E à noite, que depois a gente aprendeu, né? O que a gente fazia? Deixava ligado um tempinho, o quarto esquentava, fechávamos as portas, desligávamos e pronto. Entre outras coisas que a gente foi aprendendo com o tempo para conseguir saber se aquecer mais em casa. Além do aquecedor, existe lençol, cobertores adequados, roupas adequadas. Tem várias coisas que você pode fazer para não precisar usar o aquecedor. Assim, o vídeo é bem aleatório, porque tem de tudo, tá, gente? Então, assim, tem coisa normal, tem coisa até sobrenatural. Isso aconteceu há muito tempo atrás, porque eu e Wanderson, a gente já conhece Portugal desde 2013. E aí, ele era jogador de futebol, e a gente vinha, passava uma temporada, uma época, e depois retornava ao Brasil. E aí, lá em 2014, 2015, teve uma vez que também foi em 2016, se eu não me engano, morávamos cada época numa casa diferente, numa cidade diferente, a gente, né, ia rodando o país. 2 casas que nós moramos aqui em Portugal, simplesmente aconteciam coisas sobrenaturais. A gente morando na casa e ia acontecendo coisas estranhas. Tu lembra de alguma assim que tenha te deixado mais... Não, lá em Reguengos tinha aquela que parecia que tinha alguém esfregando a mão assim. A gente tava... Mão esfregando. A gente tava deitado na cama e a gente começou a ouvir um barulho que era mais ou menos assim, ó. Uma coisa esfregando. E aí o Wanderson tava achando que era eu e eu achando que era ele. E depois eu fui falar, Wanderson, para de mexer o pé. Aí ele, ué, eu tô parado. Aí ele, não é tu não? Aí eu, não. Aí levantou os 2 correndo. Aí a gente, não, deve ser um bicho, deve ser alguma coisa. Não, era um barulho... Fazia assim. Muito estranho. Parava. Muito estranho. Parecia mesmo uma pessoa ali fazendo barulho. Gente, do bizarro. Fogão, que eu cheguei, do treino, tava na sala. Tava no banheiro tomando banho e o fogão tava aceso. E pronto, não tinha sido eu. Uma vez também chegamos e tinha uma poça de água no meio da sala, assim. Lembra? Eu lembro. Lembrei de uma. Essa foi terrível. Isso foi em 2014. Nós morávamos em Mem Martins. E aí estávamos deitados na cama. O Wanderson já estava dormindo. Eu estava tentando dormir. E a gente ouviu um barulho de várias coisas caindo no chão. Brrr, como se fosse um terremoto, assim. Muita coisa caindo no chão. E aí o Wanderson, acordei ele. Acordou e olha...
vai lá ver, alguma coisa caiu e tal, apavorada. E a gente não foi ver, porque... Tu lembra disso? Mais ou menos, vagamente. E aí no dia seguinte de manhã a gente foi ver as coisas, os cosméticos que estavam na prateleira do banheiro, todos tinham caído. A prateleira estava intacta e tudo que estava né, em cima da prateleira, tudo no chão. Como isso foi parar no chão? Não sabemos, tá? Então era um fantasma muito revoltado, que estava incomodado com a gente morando naquela casa. Enfim, aconteceu com a gente e vamos para o próximo. Nós morávamos no Alentejo, que a gente já conhecia tudo ali dessa região, o Wanderson já jogou lá por anos, então a gente conhecia tudo ali. E surgiu uma proposta, aparentemente era muito boa, muito interessante, né, para ele no futebol. E a gente pesquisou sobre a região e não achávamos muita informação sobre a cidade. Bem pouca coisa. Era até estranho, porque né, toda cidade tem brasileiros, tem blogueiros e tem conteúdo. Essa cidade não tinha conteúdo sobre ela, era bem pouco mesmo. Para falar a verdade, tinha uma blogueira só na época que fazia conteúdo sobre lá. Enfim, mesmo não achando conteúdo, não achando informações, nós nos decidimos nos mudar. E foi um erro. Porque é complicado falar que foi um erro, porque imagina, por um lado era uma coisa que eu queria muito, né, que era pegar uma competição a nível nacional, que ia ser um pouco melhor, ia ter mais visibilidade e tal. Nesse lugar eu fiquei 5 meses desempregada, 5 meses que ficamos lá, não achamos casa, 5 meses que ficamos lá, não nos adaptamos, porque o lugar era muito frio, é a região mais fria de Portugal. Era muito frio, aquele lugar que parecia que o cara ia ficar depressivo, era tudo nevoeiro, era tudo cinza. Eu sei que tem pessoas daqui que moram lá, ou que pensam em morar lá, e que até gostam de lá, mas pra gente foi uma experiência horrível, que foi na Guarda, eu já fiz vídeo falando sobre isso. É um lugar top para visitar, mas que para morar foi nota 0 pra gente. E para nós, cada um tem sua experiência. Cada um tem sua experiência. Estamos falando do que a gente acha pra gente. Muito frio, muito vento, muito nevoeiro. Um dos lugares mais altos de Portugal, se eu não me engano. É o lugar mais alto de Portugal. Ah, mas também, vocês foram no inverno, é assim. Não, a gente verão, pegamos fogo. O verão lá, ou era 6 ou era no meia verão dúzia, era fogo, tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo ao redor, incêndio mesmo, gigantesco, fumaçada, e parecia que tu ia morrer queimado, porque o fogo estava chegando perto, e as notícias, o fogo tá mais perto, o fogo tá mais perto. Nossa, um desespero total também. Sim. Então, assim, antes de se mudar, tem que fazer uma pesquisa muito a fundo, e tem que ter certeza, porque, gente, ali poderia ser o nosso fim como imigrante, porque ali eu fiquei bem deprê com tudo isso, de não conseguir trabalho, de não conseguir casa, porque ele estava na casa do clube e eu estava num quarto, que é outra coisa já que eu ia falar, sobre morar em casa compartilhada. Então fui ficando deprê, a gente estava querendo ir embora pro Brasil. Imagina a pessoa que vem pela primeira vez para Portugal, escolhe aquela cidade, vai lugar assim. E passa por isso tudo que a gente passou, a pessoa vai pegar logo as malinhas e vai voltar, entendeu? Acaba achando que Portugal é só Exatamente, aquilo. aí vai chegar no Brasil muito frio. E vai Portugal... chegar no Brasil falando que Portugal é horrível. Não, Portugal é horrível. Eu tive lá e era só frio, nevoeiro, que não sei o quê. Não vai para Portugal. Apesar de Portugal ser pequeno, cada região é de um jeito. Então, se você escolhe mal o lugar que você vai ficar, você não se adapta, você volta para trás. Nós, depois de tanto rodar o país, a gente já conhece tudo. Sabe o lugar que a gente se identifica, sabe o lugar que a gente não se identifica. Agora nós estamos no centro, que é no distrito de Aveiro, e aqui a gente gosta bastante. Então, mas tudo acontece por um motivo. O bom de ter saído. Saímos do interior para aceitar esse novo desafio na minha profissão. Fomos para a Guarda. Chegamos em Guarda, as coisas não correram bem. Acabei por desistir do clube, sair do clube, recebi uma proposta de um clube aqui de Aveiro. E como lá já estava mal, decidi junto com a Juliana, então vamos embora para esse lugar, esse tal de Aveiro, vamos ver como é que é, vamos. A gente pegamos e viemos para cá. Eu estava até com medo na época, porque eu fiquei tão desiludida com a Guarda que eu vim para cá com medo, para falar a verdade. E foi uma surpresa maravilhosa. Pois então tudo acontece por um motivo, exatamente. Uma razão. Então no viemos para cá e hoje estamos aqui e gostamos muito daqui, entendeu? Da região que estamos, gostamos muito. Inclusive, a gente encontra com muitos seguidores, muitos inscritos que atualmente moram nessa região por causa da gente, porque assistiram nossos vídeos quando ainda estavam no Brasil e vieram para cá, para essa região de Aveiro, por nossa causa, né? Porque a gente fala que gosta e tal. Mostra os vídeos. E acabaram gostando também, mas é aquilo. Recentemente eu vi uma blogueira também
que era daqui, dessa região, de Águeda, e ela não gostou. Ela foi para Covilhã, se eu não me engano. Ou seja, cada então, pessoa ela de um foi lá para jeito. perto de guarda. Ela foi para perto de guarda. E parece então, que tá cada um gostando. tem uma experiência. Exatamente. Então, cada um é cada um. Mas tem que pensar muito bem no lugar que você vai morar, porque isso pode ser definitivo na sua vida de imigrante. E aí, como nós falamos, né, que lá na guarda a gente não conseguiu morar juntos, passamos 5 meses, ele morando com o clube e eu morando numa casa compartilhada. E nessa casa compartilhada, era só mulheres. Era eu, a dona da casa e mais 2 ou 3 raparigas, meninas que moravam ali. Eu quase não via as meninas. Né? E aí foi uma experiência muito ruim para mim, morar em casa compartilhada. Nessa casa aconteceu umas coisas engraçadas. Uma delas é que a dona da casa, ela uma vez chegou para mim e falou que eu não precisava tomar banho todos os dias. Por quê? Ela falou que ela não tomava. No inverno aqui, acho que tem pessoas que podem não tomar banho todos os dias, né? Não sei. Eu, como eu sou do Brasil, lá no Brasil a gente toma 2, 3 banhos por dia, porque lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é muito quente. Atualmente lá agora tá 50 graus. Na sombra. Na sombra. Então a gente chega aqui, a gente continua com as nossas manias do Brasil. E aí, nessa casa até que eu não tomava 2, 3 banhos, ainda mais no inverno, mas eu tomava um banho por dia, no inverno, normal, né? E eu pagava água, pagava luz, pagava tudo, mais o aluguel, né? Mas assim, não foi de um jeito rude, foi só tipo... Olha, talvez não precise tomar banho todos os dias, eu não tomo todos os dias. Enfim, por isso que eu falei, não, vai ter coisas que acho que só acontece comigo, cara, não é possível. Já moramos em casa compartilhada também juntos, né? Uma vez... Nessa casa compartilhada que moramos juntos, nós demos um calção e na hora de ir embora, a gente pediu o nosso calção. A princesinha, 2 coisas que ela fez. Primeiro, que ela não podia arrendar a casa pra gente. E a gente perguntou isso antes de ir, entendeu? A gente arrendou um quarto, né, que só morava um casal. E era um T3. Era. Um T3 lindo, lindo, novinho. Aí morava esse casal, fez o anúncio. Supostamente a gente achava que a casa era deles. Mas a casa não era deles, a casa já era alugada por eles. Não então podia ele não pode subalugar, entendeu? E a gente não sabia disso. E a gente foi ficar sabendo quando a gente estava saindo. E graças a Deus era quando a gente estava saindo. E quando a gente foi sair, a gente estava botando as coisas no carro, tinha um rapaz consertando alguma coisa lá na porta do prédio. E ele disse, vocês estão indo para onde? Estão a viver cá, não sei o que e tal. Aí eu me liguei na hora, e o tom dele já estava meio estranho. Falei, não, a gente veio visitar aqui uma amiga. Aí ele, tá, porque não pode subir alugar a casa, porque a casa já é arrendada. E a pessoa não pode alugar. Então, se você estivesse morando aqui, ia dar um problema. Porque eu ia ter que ligar agora pro dono da casa. Eu falei, não, a gente tá só de férias. E a gente tava tirando as coisas. A gente tava fazendo a mudança, porque a gente tava vindo... Isso era na guarda, a gente tava vindo pra cá. Então, ela alugou a casa pra gente, sem poder alugar, né? Subalugou. Sem a gente saber também. E no final, a gente deu calção. Quando a gente só ficou lá 2 meses, eu acho, 1 mês e meio. Foi bem pouco. Sim. Porque a gente também já não tava gostando. E aí, depois, quando a gente foi exigir o calção, ela devolveu uma parte, a outra falou que depois acabou que não pagou. Então, isso pode acontecer com você também. Inclusive, eu já vi várias situações assim do senhorio não devolver o calção. Tá? E aí, continuando nesse tema de casa compartilhada, assim que chegamos aqui no distrito de Aveiro, fomos morar numa casa que, a princípio, não estava arrendada para ninguém. Né? A dona da casa morava, era uma casa bem grande, e aí ficamos lá num quarto. E logo em seguida chegou outro rapaz que ia ficar no outro quarto. E logo em seguida chegou mais outro rapaz que ia ficar em outro quarto, que era um jogador, até conhecido do Vannes. Até então estava tranquila, né? Um rapaz que a gente não conhece, mas parecia ser boa pessoa. E outro rapaz que era conhecido do Vannes, então beleza. Daqui a pouco chegou simplesmente 5 trabalhadores, homens, que iam passar uma temporada nessa casa. O sol tá indo embora. 5 homens que iam ficar nessa casa, mais outros 2, ou seja, 7 homens, 8 com o Wanderson, e eu de mulher. E foi aí que eu perdi minha liberdade. Quando esses homens estavam em casa, eu não fazia nada. Se o Wanderson não estivesse comigo, eu não fazia nada. Eu ia muito mal no banheiro e voltava. Porque, gente, ficava super desconfortável. Ainda mais que alguns deles não falavam a minha língua, né, para tentar ali conversar. Então, eu já ficava super presa em casa. E a gente procurando casa feito louco. Começou aquela loucura de procurar casa, e nada de achar. E aí, uma coisa engraçada, muito engraçada, gente, morri de rir, que aconteceu foi um monte de homem morando juntos, a higiene da casa foi ficando um pouco precária, e a dona da casa veio exigir que eu limpasse
toda a bagunça, né? Tipo assim, querendo que eu fizesse a limpeza da casa de onde eu não estava. O meu quartinho eu limpava, a escada que eu passava eu limpava. Agora eu não ia limpar a bagunça deles, a louça deles, onde eles dormiam, jamais, né? E outra coisa que, quando a gente chegou, ela, olha, eu não alugo minha casa pra ninguém. Eu só tô fazendo isso porque é pro fulano que pediu. Um conhecido nosso. Aí entramos. A partir que a gente entrou, ela começou a ver o dinheiro. Aí acho que ela foi outra pessoa, mais dinheiro. Daqui a pouco uma empresa precisava de um local para botar os funcionários que iam fazer um serviço aqui em Águida. Deviam pagar muito bem. Dinheiro, porque pagavam por semana e por funcionário. Dinheiro foi amontoando um montão de gente. Isso... Aí, com certeza, ela ganhou uma bolada de dinheiro. Aí virou um caos. E aí virou um caos, né? Um monte de homem. Aí eu fiquei maluca. Eu chorava, o Wanderson ficava doido procurando casa. Graças a Deus, nessa época, a gente, com a ajuda de outro amigo, também conseguiu a casa que nós moramos hoje. Mas foi muito difícil lidar com um monte de homem que eu não conhecia. E quando o Wanderson estava trabalhando, eu ficava com medo. E quando eu encontrava com ela, ela mandava arrumar a bagunça dos outros. Terrível, gente. Que experiência. Tá ficando escuro, o pessoal tá indo embora, mas a gente vai terminar o vídeo. Né, Vivian? Né? Tá cheio de lama já. E aí, muitas pessoas moram atualmente em casa compartilhada e algumas têm traumas, assim como eu tenho, e outras não têm problema com isso. E que bom, porque para mim, todas as vezes que eu morei em casa compartilhada, foi um pouco traumatizante, sabe? É algo que eu não repetiria por nada nessa vida. E além de, tipo assim, você ter que dividir cozinha, dividir banheiro, dividir tudo, sabe? Então é bem desconfortável, horrível. Você ter pode... sua privacidade, a privacidade não existe, existe, é totalmente diferente. Terrível. Mas são coisas que acontecem na vida e a gente tem que superar. Hoje a gente está sozinho, tem nosso espaçozinho. E muitos imigrantes têm que passar por isso, a porque maioria chegam passa. Aqui e não tem casa e tem que compartilhar a casa, né? Agora, se você compartilhar a casa com pessoas higiênicas, pessoas educadas, pessoas, né? Tudo bem, agora compartilhar com pessoas que você não conhece, pessoas que são um pouquinho porquinhas, aí fica tudo difícil. Deixa aí já nos comentários aí se você já passou por essa situação de vir para Portugal, ter que dormir no quarto e teve confusão na casa ou alguma experiência dessa. De certeza a maioria já teve alguma experiência para contar e compartilhar. Já vi muitos relatos. Aproveita e deixa aí nos comentários também de onde você está nos assistindo, se é daqui de Portugal, se é do Brasil, de que cidade. Eu adoro ler. Uma coisa também que aconteceu comigo, eu já trabalhei 3 dias, eu não lembro se foi 2 dias ou 3 dias, de graça. Eu achei que eu ia receber pelos dias trabalhados num cinema que eu ia trabalhar. Pra não dizer que foi de graça, me deram 2 ingressos e a gente foi lá assistir um filme. Ó, que top! Eu tenho uma conhecida também que ela trabalhou num restaurante aqui em Portugal 15 dias. 15 dias e não recebeu um centavo. Então, cuidado, tá, pessoal? Você vai trabalhar nas empresas aqui, te botam para trabalhar, às vezes é um teste, mas você está trabalhando igual. Que teste é esse que você trabalha igual funcionário? E depois não recebe nada. Não recebe. Porque lá no Brasil, geralmente as empresas corretas pagam o dia trabalhado, o lanche, né, e a passagem. É o mínimo. Só que como a pessoa chegou, a pessoa está no desespero, quer arrumar trabalho, quer não sei o quê. Tem muita gente que se aproveita disso. Não, tudo bem, vamos fazer um teste aqui. Aí fica lá 2 semanas trabalhando. No final, olha, não vamos ficar com você, mas depois a gente acerta tudo. E a pessoa fica indo lá, todo dia. Então, e o meu dinheiro? Então, e o meu dinheiro? E nunca resolve. E nada. E você nunca vai ver esse dinheiro. E se eu soubesse que eu não ia ganhar nada, eu nem teria me dado o trabalho de ficar lá 3 dias. Enfim, mais uma experiência. Tem um órgão que é responsável pelos trabalhadores aqui em Portugal. Qual Juliana, o nome mesmo? ACT. Então deixa aqui, vocês qualquer coisa tem que entrar em contato com a ACT, tem que correr atrás de seus direitos, entendeu? Esse acontecimento foi recente, quem me acompanha no Instagram ficou sabendo da fofoca pela metade, na verdade, porque eu contei só a metade, depois eu fiquei com medo, na verdade eu fiquei com medo de contar o resto, mas eu vou contar aqui. Estava eu saindo da academia, do ginásio, numa rua que vive vazia, eu vou a pé, volto a pé, e estava eu andando a pé, e aí eu peguei meu celular, estava com uma bolsa cheia de roupa suja, botei assim para trás, né, que eu tinha tomado banho lá no ginásio, e peguei o celular para fazer stories. E aí, gente, a rua vazia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vazia, como sempre, tô eu gravando meus stories, e aí senti uma presença maligna, assim, sabe? Aí eu meio que dei uma olhadela assim, por cima do ombro. Tinha uma ladrazinha safada atrás de mim, com a mão dentro da minha bolsa, assim, se lascou, se ferrou, porque não tinha nada na minha bolsa, tinha roupa suja, ela ia pegar minha roupa suada de academia, tentando me roubar. Gente, eu tomei um susto, ela tomou um susto, porque eu dei um grito assim, depois eu comecei a rir achando que
sei lá, era alguém que eu conhecia, sabe? Imagina uma rua deserta, do nada você olha pra trás, tem uma alma penada atrás de você, colada, com a mãozinha dentro da minha bolsa. Aí eu dei um grito assim, aí ela baixou a cabeça e bum, saiu correndo. E eu falei assim, não vai ficar por isso não. A menina andava muito rápido e eu andando rápido atrás dela, demorou pra ir uns 10 minutos até eu alcançar, mas eu alcancei, quase infartando. Eu tenho um vídeo, não vou botar porque aparece a cara dela. Mas eu gravei, porque eu falei assim, depois eu vou ver em casa se estiver faltando alguma coisa na minha bolsa, tem a cara dela gravada aqui, porque eu vou achar ela. Alcancei ela, perguntei o nome, e pra minha surpresa... Fala não. Brasileira. Agora, gente, eu saí do Rio de Janeiro. Pô, eu sou carioca, eu saí do Rio de Janeiro pra me assaltarem em Portugal, tá de sacanagem. Caraca, gente, olha, eu não sou uma pessoa que gosta de briga, de confusão, mas nessa hora me deu uma vontade tão grande de dar um soco na cara dela, porque Se tu soubesse brasileira... mesmo, tu dava um socão Eu nela. jurei, quando eu tomei o susto, que ela tava atrás de mim, eu ouvi um pouquinho da voz dela, eu falei assim, ela não fala português. Porque eu não entendi. O sotaque que ela falou parecia que era de fora, não parecia, né? Que era portuguesa nem brasileira. Mas eu fui atrás. A primeira coisa que eu falei pra ela, você fala português? Já tava preparada com o meu texto pra falar inglês, sei lá. Aí ela, falo. Aí minha cara assim foi no chão. Tipo, caraca, brasileira, safada tentando me roubar, cara. Ela parou, ficou com uma cara bem assustada. Pequenininha, gente, dava pra eu pegar ela de porrada. Me arrependo até hoje. Perguntei o nome, não sei se era mentira, mas perguntei o nome, perguntei onde morava, perguntei onde trabalhava e ela respondendo tudo. E aí depois eu fiquei sabendo assim, né, que eu tinha a imagem dela, fiquei sabendo que ela realmente apronta, já tem um histórico aí. Tenham cuidado. Ai, tô na Europa, tô muito segura. Tenham cuidado, porque às vezes é o seu amiguinho que nasceu no mesmo lugar que você, que tá aqui aprontando. Então tenham cuidado, tá? A segurança vem diminuindo cada vez mais, então tenham cuidado com tudo, tranquem suas portas. Cada vez mais eu fico sabendo também de casos assim de pessoas que entram na casa dos outros, roubam os outros, rouba carro, rouba tudo. Claro que não está a nível de onde eu vim, né, do Rio de Janeiro, mas tenham cuidado que as coisas estão acontecendo, tá? Não fica achando que está 100% seguro, não. Continuando nesse assunto, na semana passada, a sorte é que eu estou nos grupos de brasileiros e tirei um print de uma mensagem que mandaram e encaminhei para Juliana, que era o quê? Tem um rapaz que fica batendo de porta em porta, falando que trabalha em coisas de internet, né? Tenta entrar nas casas. E às vezes tá a mulher sozinha e ele força a porta para entrar. Ele fala que vai ver alguma coisa da internet, velocidade de internet, ou enfim, inventa alguma desculpa e tenta entrar. E aí eu mandei esse print para Juliana. Passou uma semana, tocaram lá a campainha e quem era? O tal rapaz. Pois é, eu geralmente vejo na janela, mas eu desci correndo porque eu achei que era entrega, né? Compra online. E aí eu vi um cara todo bem arrumado, português, tá? Todo bem arrumadinho, engomadinho, quase de terno assim. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, bom dia. Aí ele, eu preciso analisar não sei o que da fibra ótica, não sei o que. Quando ele falou fibra ótica, eu falei, desculpa, eu só desci porque eu achei que era encomenda. Aí fui, disfarcei e saí andando. Depois liguei pro Wanderson, né, pra contar o que tinha acontecido. Quando eu olhei pra trás, o cara evaporou. Eu não sei se ele entrou na casa de alguém, como ele sumiu tão rápido. E ele não tava com carro. Sumiu. Dê cuidado. Então eu fico alerta, tá? Tem esse golpe aí também da pessoa que vem toda engomadinha, falando que precisa entrar na sua casa. Eu nem sei o que eles fazem, devem assaltar, o quê? Pode ser, ou assalta, ou então realmente entra e já dá uma olhada do que tem dentro, do que não tem, para uma próxima oportunidade. É sempre esse mesmo papo de que precisa ver internet, fibra ótica. Ninguém faz isso. Para entrar na sua casa. Na casa de ninguém para ver velocidade de internet, para ver. Pois não, então, assim, fora isso, existem vários outros golpes que já tentaram dar na gente também, vários golpes. Então fiquem atentos, tá? Existe golpe, existe roubo, existe maldade, existe em qualquer lugar e aqui também existe. Claro que numa proporção menor, mas que tá aí, se você não estiver atento, você pode sofrer com alguma dessas. Na verdade, ainda tem mais coisa para falar, mas tá anoitecendo e tá ficando mais frio. Minha mão tá aqui, ó, dura, congelada. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas quem sabe tem parte 2, né? Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta. Se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. Deixem aí a história de vocês, que vocês já viveram aqui em Portugal ou em outro país, uma história engraçada, uma curiosidade. Deixa aí que a gente gosta de ler e vai responder, vocês também. E fiquem atentos no canal. Você só falou, fiquem atentos nos canais. Fique atento aqui no canal da Juba Santos, ative as notificações, ative o sininho para não perder as informações. Um grande beijo e tchau, tchau. Obrigada por assistir. Grande beijo, tchau, tchau. Ai, apareceu para dar tchau.
Na hora certa.